Olá, sempre ouvimos falar de preconceito de raça, de gênero, religioso, mas dificilmente ouvimos falar de preconceito motor no ambiente escolar e nos esportes. Esse é o tema do programa Opinião Pernambuco de hoje. E a gente recebe para falar sobre esse assunto a professora Ana Elizabeth, que é médica pediatra e coordenadora da licenciatura em Educação Física da UFPE. E também o professor Bruno Lipo, que é professor do Departamento de Educação Física da UFPE. Bem, eu sou Valdir Oliveira e vocês podem acompanhar o programa também pelas rádios Universitária FM 99.9 MHz e pela Rádio Universitária AM 820 kHz no horário das 8h30 da manhã, de segunda a sexta. Seja bem-vindo, professor Bruno, seja bem-vinda, professora Elizabeth. Bom, professora, eu acho que para entendermos melhor o preconceito motor, talvez fosse interessante a gente começar trazendo o conceito de motricidade. Quando a gente fala em motricidade, em motor, a que exatamente a gente se refere? Você está perguntando a minha pessoa? Exatamente, professor. Motricidade é movimento, é atitude, é deslocamento. A motricidade é uma característica inerente de todo ser vivo ao se movimentar, se deslocar no ambiente onde ele está situado. Então, todo indivíduo, em todas as fases da sua vida, tem o desempenho motor equivalente ao estágio da sua maturidade. Assim como a sociedade ela cobra determinados padrões estéticos, padrão de beleza, ela cobra também uma coordenação motora plena das pessoas. E quem, por algum motivo, tenha uma dificuldade nessa mobilidade, acaba sofrendo preconceito. Gostaria que a senhora falasse um pouquinho agora sobre essa coordenação motora, né? O que é essa coordenação motora e o que é que leva algumas pessoas a terem dificuldade em manifestá-la na plenitude? Bem, meu amigo, a coordenação motora tem uma fase evolutiva ao longo da vida. Logo nos primeiros anos de vida, o indivíduo é totalmente dependente dos que circundam eles. O movimento dele é um movimento reflexo até o momento que ele vai se desenvolvendo sua capacidade motora, adquirindo condições físicas para se estabelecer na sociedade. Ele começa a sentar, engatinhar, ficar de pé, andar, correr, saltar, e aí vai se desenvolvendo e vai aperfeiçoando o movimento ao longo das fases da vida. Chega à adolescência, onde atinge o apogeu do seu desenvolvimento motor, atingindo o máximo da sua plenitude, podendo trabalhá-lo, podendo aperfeiçoá-lo e aplicá-lo nos mais diversos campos. Depois chega a fase da vida adulta, onde há uma estabilização, onde o organismo humano trabalha fisicamente na tentativa de manutenção da sua capacidade motora, da sua independência física, e aí, posteriormente, começa a ver os declínios próprios da idade, da maturidade, não da idade do idoso propriamente dito, e esse processo evolutivo pode ter gradações diferenciadas de acordo com o alicerce que eles implementaram durante toda a sua vida, como trabalharam a sua motricidade e atingiram a esse potencial que, na idade adulta, eles chegaram a alcançar. Então, de acordo com o que você trabalhou, de acordo com o que você adquiriu, de acordo com esse potencial armazenado, vai ter os declínios, os mais diversos possíveis, de acordo, alguns perdendo a sua capacidade motora, chegando até
as incapacidades, e outros imperceptíveis, esses declínios. Ok, professor Bruno Lupo, tomando aí essa explanação inicial da professora Ana Elizabeth, né, a gente sabe que essa plenitude é o que é almejado pelas famílias e é almejado pelos indivíduos, mas nem sempre essa motricidade ela se dá nessa plenitude. E vem o preconceito, né? Então, gostaria que você falasse um pouquinho sobre o que viria a ser, na verdade, o preconceito motor. Valdir, esse termo preconceito motor, ele está em processo de construção social ainda. O preconceito, como todos nós sabemos, é uma percepção mental negativa que as pessoas têm em face de indivíduos e de grupos socialmente inferiorizados, né? Bem como as representações sociais que estão conectadas a essas percepções. E com isso, quando a pessoa tem uma percepção, tem uma realidade, de uma determinada realidade social, na qual essa realidade ela é heterodoxa, ela é estereotipada, o indivíduo passa a fazer o quê? A discriminar a pessoa, os grupos sociais, que nada mais é do que a materialização do que ele vem a pensar. É ele colocar para fora o que ele pensa, e a partir do momento que ele começa a fazer esse tipo de discriminação em relação à pessoa, ele passa a violar direitos de pessoas individuais e direitos de grupos ou de grandes coletividades. Então, ele passa a discriminar. E essa discriminação ela é altamente combatida, porque tem dizendo na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 7, dizendo que todos nós somos iguais, temos proteção contra qualquer discriminação. Na Constituição Federal, ainda tem lá no artigo 3º, inciso 4, dizendo que objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, de raça, cor, sexo, idade e qualquer outras formas de discriminação. Então, a nossa República Federativa do Brasil, nosso Estado Democrático de Direito, em qual vivemos aqui nesse Estado, ele combate o preconceito. Então, eu não posso jamais estar estereotipando, tendo uma visão ou discriminando algumas pessoas, seja ela criança, porque é protegida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, seja os idosos, seja principalmente as pessoas com deficiências. Ok, Bruno. Professora Ana Elizabeth, vamos por etapa. Vamos agora trazer um pouquinho algumas vivências, algumas experiências onde se percebe, onde se identifica esse preconceito ele vindo à tona, no ambiente escolar, nas crianças que estudam ali no ensino fundamental. Isso é recorrente? Como que a senhora tem acompanhado esse movimento? Entre as crianças, todas se julgam iguais. Você encontra uma trissomia 21, o chamado mongol, entre as crianças eles não veem diferenças. Eles aceitam aquilo com a maior normalidade e naturalidade. O adulto que é preconceituoso, o adolescente que começa a atingir um outro nível de conhecimento e começa a discriminar os diferentes. Mas a criança é pura, é bela, ela não vê essas diferenças, ela trata os gêneros de mesma forma, ela trata o de cor com o branco, é tudo igual para ela. Ela aceita aquelas condições que está ao seu redor de maneira altamente benevolente. Entretanto, em algumas situações que a gente vê nas escolas, que os professores que estão não tão bem preparados para encarar as crianças como iguais, eles começam a estabelecer o seu preconceito frente a elas. E essas crianças começam a se ressentir.
começa a sentir que está sendo tratado de uma forma diferente. Algumas se rebelam, agridem, são inconvenientes, elas são hiperativas, elas dizem não, fazem birras. Isso é altamente positivo. Elas não se enclausuram, não conseguem, começam a se mutilar. Elas reagem, enfrentam aquela diversidade. Extremamente positivo. E, às vezes, nem sempre os professores, de um modo geral, entendem essa agressividade infantil frente à diversidade e interpretam essa criança como uma anomalia no sistema, quando, na realidade, aquela criança que é saudável, que está combativa à frente às adversidades, que é extremamente positivo. Nós é que devemos reconhecer. Eu tive, recentemente, uma criança de qual a professora relatava que, na sala de aula, a criança não participava de nada e chamou os pais para dizer que aquela criança iria ser reprovada. E os pais, por quê? Não, ela não assiste aula. Eu acho que o senhor é que faz os deveres. Não, eu não tenho nem tempo para isso, ela faz tudo sozinha. E chama a criança à sala da coordenação e diz, todos na sala já sabem assinar o nome. Diga, meu filho, assine o nome aí. Ele assinou o nome por completo. Assina o nome do papai, ele por completo, da mamãe. E o que é que está havendo? E aí a mãe disse, interessante, coordenadora, eu comprei dia das professoras um presente para professora e para babá. A da babá ele deu. A do professor continua na mochila dele. Ou seja, aquela criança, frente ao preconceito que a professora na sala de aula deve ter tido, ele simplesmente introverteu-se, viveu como um excluído. Isso são formas distintas que as escolas, você percebe nas escolas, é o adulto que imprime o preconceito na criança. Professora Ana Elizabeth, professor Bruno, a gente vai fazer agora um intervalo. A gente volta daqui a pouquinho falando sobre preconceito motor no ambiente escolar e nos esportes. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, falando sobre o preconceito motor no ambiente escolar e nos esportes. Nossa convidada é a doutora Ana Elizabeth, ela é coordenadora de licenciatura do curso de Educação Física da UFPE, e também o professor Bruno Lipo, do Departamento de Educação Física da Universidade Federal de Pernambuco. Bom, professor Bruno, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, ele afirmou este ano, que pessoas com deficiência atrapalham o aprendizado de outros alunos. Isso gerou muita polêmica, o Brasil inteiro reagiu a essa declaração e gostaria de saber como que você recebeu esse tipo de declaração. Percebemos que existe na sociedade como um todo um desconhecimento. E a partir do que eu não conheço, eu passo a discriminar. Eu até posso fazer uma parábola com a alegoria da caverna de Platão. As pessoas que não conhecem sobre determinado tema estão aprisionadas numa caverna de costa para a saída, na qual só vem a sua própria sombra, derivada da luz do sol, que bate seu corpo e, por sua vez, bate na parede. Então, todas as pessoas que emitem uma opinião na qual desconhecem sobre determinado assunto, posso chamar de um flatus voice. Não existe nada pior do que isso. E uma criança, o artigo 71 do Estatuto da Criança e do Adolescente diz que a criança e o adolescente têm direito à informação, à cultura, ao lazer, aos esportes,
diversões, espetáculos, produtos e serviços que respeitem a sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. Além disso, Valdir, quando a gente coloca pessoas de níveis diferentes, seja qual for, motor, intelectual, seja qual for, as pessoas tendem a crescer em grupo. Isso é uma teoria da psicologia, da educação, do Vygotsky, né? Então, toda e qualquer fala que venha discriminar sem nenhum fundamento, né, é uma violação de direito. E nós vivemos no Estado democrático de direito que assegura a todos nós, cidadãos brasileiros, né, seja quem for, que a nossa pátria acolha, garante a proteção individual. Então, é preciso conhecer para emitir uma opinião, é preciso conhecer para cuidar. Além disso, tem uma máxima de Aristóteles que ele diz que devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade. Nós somos diferentes, Valdir. Todos nós. Um caroço de feijão, se você embeber num algodão, ele vai crescer sozinho. O ser humano não. O ser humano não cresce só. Como a professora Ana Elizabeth bem falou, o ser humano ele precisa de acompanhamento durante toda a sua trajetória de vida, na infância, na adolescência, na idade adulta e também na terceira idade. Professora Ana Elizabeth, eu vou trazer duas questões para a senhora. Uma é sobre, ainda baseada nessa que eu fiz anteriormente para o professor Bruno Lipo, que é dessa interação, essa importância de estarem todos no mesmo ambiente escolar, independente de se ter ou não uma deficiência. E aí, reforçando, inclusive, essa reflexão sobre o que disse o ministro da Educação, que foi exatamente o contrário, né, dessa teoria, dessa tese. E a outra questão é até que ponto esse preconceito ele pode interferir no crescimento e no desenvolvimento da criança. Primeiro, eu acho inadmissível esse pensar dele, partir de uma pessoa com nível de conhecimento diferenciado, como deveria ser, e expor uma situação totalmente irregular. Somos seres humanos que vivemos em sociedade, que vivemos de troca de conhecimentos. Então, quanto mais diferentes sermos, mais podemos ter potencialidade de crescermos. Ou seja, isso não existe. Se você levar em termos de um lado do seu rosto com o outro, ambos são desiguais. Nós somos desiguais por excelência e temos que conviver com as nossas desigualdades, porque só assim podemos crescer, certo? Então, não podemos excluir ninguém. Então, eu lembro muito Norbert Elias, que diz no seu livro Estabelecidos e Outsiders, existem os que impõem e existem os excluídos. Então, você há de ver que não podemos admitir de forma alguma nós que somos um pouco mais diferente em aquisição de conhecimento, um retrocesso dessa natureza. Poxa vida, a discriminação possibilita no ser humano alterações bioquímicas. O homem só cresce quando está saudável. E a Organização Mundial de Saúde utiliza a saúde, o crescimento, como parâmetro de qualidade de vida de uma sociedade, de uma região. Então, só cresce quem é saudável. E os nossos jovens, quando submetidos a uma agressão de discriminação, uma atitude discriminatória, ele pode rebelar, mas ele pode se introverter, pode começar a haver uma reação bioquímica no seu organismo que vai liberar de imediato, inicialmente, adrenalina, noradrenalina, o coração entra em palpitação, sudorese,
extremidades frias, depois ele se autoestabelece, mas houve uma reação orgânica, uma liberação de neurohormônios no sistema hipotálamo, hipófise suprarrenal, que há liberação da corticotrofina, que vai liberar o cortisol, o ACTH, o cortisol na adrenal, e vai liberar os glicocorticoides, que são opositores do hormônio do crescimento. Então, a criança que está submetida a uma constante situação de estresse crônico vai repercutir em atingir o seu alvo de crescimento. Esse alvo de crescimento começa a ser atingido e ela não vai atingir o potencial genético que poderia ocorrer. Isso, professora. Professor Bruno, algumas sociedades mais tradicionais e conservadoras, isso inclusive em outros tempos, elas tratavam as pessoas com deficiência como imprestáveis. Simplesmente elas eram descartadas. E isso acontecia em todas as instâncias, principalmente nos esportes. As Olimpíadas, elas começam, sim, a gente tem uma Paralimpíada, por exemplo. Hoje nós temos uma Paralimpíada, que inclusive está se iniciando hoje, no dia em que estamos gravando esse programa, 24 de agosto. Eu gostaria que você falasse sobre isso, como conquista, o que isso representa para dar uma tapa na cara da sociedade e mostrar que todos somos iguais. As Paralimpíadas, a primeira foi no ano de 1960, em Roma, na Itália, na qual apenas tinha as pessoas que tinham deficiência motora, que precisavam do uso da cadeira de rodas, e tinha apenas o arco e flecha, e eram ex-combatentes de guerra. Então, a Paralimpíada ela surgiu no mundo para reabilitar fisicamente e emocionalmente pessoas que tinham algum problema, alguma limitação, alguma sequela física, né? E hoje a gente sabe que o esporte é uma instituição social na qual toda e qualquer pessoa, seja de onde for, qualquer ser humano, melhor dizendo, ele pode participar, seja qual for a lesão, seja qual for a sua limitação. A maior expressão, em meu ver, em minha opinião, é a pessoa que não consegue enxergar ou que tem baixa visão e joga futebol. É a maior expressão de uma pessoa conseguir impor seus próprios limites, ultrapassar, suplantar os seus próprios limites. É o cego jogando futebol. Professora Ana Elizabeth, gostaria que a senhora destacasse um pouquinho diferentes manifestações do preconceito, como, por exemplo, que estão associadas à questão da motricidade. A gordofobia, por exemplo, a gente pode tê-la como sendo um preconceito nesse campo da motricidade, né? A dificuldade de mobilidade que é alcançada quando as pessoas chegam na terceira idade, né, que vão envelhecendo, né? O preconceito também é muito latente, é muito forte com essas pessoas, e as pessoas que têm a ausência de uma parte do corpo, seja de nascença, seja por um acidente, né? Então, assim, são diferentes situações em que esse preconceito se manifesta. Lógico que ocorrem essas situações. Entretanto, cada vez mais a tecnologia tenta suplantar, tenta dar condições do ser humano se adequar, se ajustar a essa nova situação através das próteses e que são tão bem aceitas e as pessoas continuam a ter sua vida diária dentro de um padrão considerado como normal. Eu não vejo situação em que as pessoas devem ser excluídas. Todas devem ter seu lugar na sociedade, quer que tenham deficiências que podem ser trabalhadas, superadas e ajustadas a essa nova condição. O idoso, por exemplo, que começa a ter limitação, mas eles hoje são trabalhados para
executar sua movimentação, sua mobilidade, com treinamentos adequados para a sua limitação física, para perpetuar que eles vivam em liberdade e qualidade de vida até os últimos dias da sua existência. Nós temos o seguinte, o obeso que tem a limitação física, que ele se torna, de certa forma, limitado, é um excluído, mas não é em si uma exclusão social, é uma doença que precisa tratamento endocrinológico, nutricional, entre outros tantos. Portanto, eu termino dizendo que o obeso é um excluído, de certa forma, por sua condição física deficitária. Professor Bruno, para encerrar o programa, e aí a gente está com pouco tempo agora, né, mas seria interessante você falar sobre algumas alternativas, alguns caminhos que são encontrados para facilitar a vida das pessoas que têm uma deficiência motora. Primeiramente, precisa se conhecer que tipo de limitação que essa pessoa tem para poder jogar ou praticar aquele esporte que ele julgue o melhor, né? Aqui em Recife, por exemplo, nós temos o Instituto de Cegos, na qual eles têm times lá de futebol, né? Eu estou até aqui com a bola de futebol de cego, né? É uma bola que possui guiso, né? Ela tem chocalhos, e a expressão maior, a meu ver, Valdir, das pessoas que têm limitações visuais é jogar futebol. Não existe nada melhor para mim, nada maior do que os cegos que jogam futebol. Ou seja, todo mundo pode, de alguma maneira, se movimentar, né? Criar esse movimento que é tão necessário para a saúde mental e a saúde física. Bem, a gente agradece a sua participação, professor Bruno Lippo, a sua participação também, doutora Ana Elizabeth, a todos e todas que nos acompanharam. O Opinião Pernambuco fica por aqui e a gente se encontra em um próximo programa.